estamos aqui para responder essa pergunta, se sim ou não as fitas são uma doutrina. E se for uma doutrina, por que que se leva fitas em campo evangelístico? Então, a fita em si não é doutrina, porque a fita, nós atualmente não recebemos fitas, temos isso em forma de MP3. Mas no tempo em que o irmão Branham estava a fazer as gravações, a forma de fazer as gravações era por meio de fitas. E a fita em si são as gravações desta mensagem. E cada um que diz que é crente da mensagem deve ter como doutrina tudo que William Branham pregou. E tudo que Branham pregou se encontra na fita. Branham não pregou, não queremos ir com base aos testemunhos que as pessoas dão, porque não, Branham andava com fulano de tal, Branham lhe disse assim, então você pega aquilo para traduzir. Não. Branham nos disse aqui, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 3, verso 105, ele diz: agora, Paulo dizia isso à sua audiência hebreia. Ora, eles não tinham gravadores como nós hoje, o que nós temos aqui. Porém, eles tinham escribas que estavam ali sentados e transcreviam aquilo enquanto Paulo pregava. E é aquilo aqui mesmo, nós captamos aquilo por meio de gravadores. E essas fitas vão percorrer o mundo, vem para mostrar que vem a verdade. Então nós entendemos que, com base ao que Branham disse, ele estava a explicar que Paulo não tinha fita, porque na altura, no tempo dele, não tinha gravadores. Então a forma de termos o Novo Testamento, a doutrina do Novo Testamento, é o manuscrito, que agora é Bíblia. Mas neste tempo, a coisa evoluiu. Branham disse que os gravadores são para foram inventados para que essa mensagem avance. Então, agora, temos as fitas para conhecermos o ensino de Branham. Então, quando alguém vem dizer que cada igreja tem a sua doutrina, quando Branham fala de igreja que tem a sua doutrina, ele falava da doutrina católica, pentecostal, metodista, adventista. Em nenhum sítio Branham disse que a doutrina da igreja da mensagem X é diferente da doutrina da igreja da mensagem X. Isso são invenções que os pregadores trouxeram. Branham nos ensinou, na perguntas e respostas número 1, do dia 23 de agosto de 64, ele disse que o tabernáculo Branham é a sua sede, a sua base de operação, e que todo o ensinamento que ele poderia trazer tinha que chegar primeiro no tabernáculo Branham. E ali no tabernáculo Branham é que é o celeiro, é ali que ele gravava. Então, hoje, para conhecer a doutrina de Branham, ele tem que ouvir fita. Sem a fita você não conhece a doutrina de Branham. Então, devemos parar com essa polêmica de dizer que fita não tem valor. Não. A fita para nós é a Bíblia. Porque a Bíblia em papel é o conjunto dos ensinamentos do Paulo. Branham disse que foi Paulo quem escreveu o Novo Testamento. E foi Moisés quem escreveu o Antigo Testamento. Para conhecer a doutrina de Moisés, era necessário ler os pergaminhos, os rolos que Moisés havia deixado. Para conhecer a doutrina do Novo Testamento, era necessário pegar os rolos de Paulo. Hoje temos isso em forma de Bíblia. E para conhecer a doutrina de Branham, nós não iremos ter com um ministro. Branham não nos recomendou assim. Para conhecermos a doutrina de Branham, ele não nos disse para irmos ter com um doutor, com um evangelista, com um pastor, com um apóstolo, não. Branham disse na pregação Deus ocultando-se em simplicidade, parágrafo 106, ele disse: assim agora, ouçam cada palavra, captem isto,
E se você está ouvindo isto nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, porque algumas dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isso agora, qual o motivo dela ser mal entendida. Está vendo? E não falhe em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais. Está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo. É ele que o diz. Veja, e tantas vezes, confusão. As pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isto quer dizer tal e tal. Somente deixe-o da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia. Exatamente da maneira que a Bíblia o diz. Você entende que Branham claramente nos aponta para as fitas. Então, a missão dos Efésios 4 é tão grande, tão importante, que eles têm a responsabilidade de levar essa fita para o povo. Porque Paulo disse ao Timóteo, Timóteo, não tenha vergonha de mim, nem do meu ministério, nem da minha doutrina. Timóteo foi um ministro do tempo de Paulo. Paulo, com seus escribas, com o segundo êxodo, com a doutrina do segundo êxodo, ele levava o quê? Timóteo tinha que levar os livros de Paulo. Mas no terceiro êxodo, Branham nos traz fitas. Em nenhum sítio, quando você lê Efésios 4 não fala do ministério de fita porque não era do tempo deles. E atualmente Branham, que é o líder do terceiro êxodo, ele vem nos introduzir a visão de fita, porque é ao tempo dele. E dali que nós vemos o irmão Ben. Você vai me dizer, bom, como é que vocês podem evangelizar com fita? Isso não é novidade, meu irmão. Branham é quem nos contou isso. Ele disse na pregação, muda Deus o seu parecer. Vamos ler isso. Muda Deus o seu parecer. Ele veio apresentar a maneira como o irmão Ben pegava fitas e comentava, evangelizava com fita. Então, deixa eu chegar ali. Está aqui. Muda Deus o seu parecer. Parágrafo 32. Ele diz, irmão Ben leva as fitas, segundo o que eu entendi, junto com sua mulher. Eles vão nos lugares recônditos, muito longe, nas montanhas, nas matas, e eles tocam essas fitas e comentam aquelas fitas. O ministério do irmão Ben era pegar a fita e evangelizar com fita. Hoje, Branham nos disse que a evangelização desse tempo é a marca de Malaquias 4. E Branham nunca repreendeu o irmão Ben, que evangelizava com fita. Porque no terceiro êxodo também, ele vem nos dizer a maneira como evangelizar. Irmão Branham nos disse que a maneira de evangelizar, de qualquer modo, não podemos visitar toda a nação, mas podemos enviar fitas a ela. Vamos ter isso aqui. Terceiro êxodo, parágrafo 110. Que a forma de levar essa mensagem, ele diz, parágrafo 110, de qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação. Pode-se enviar fitas a ela. Deus tem alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Certo? Então, a pergunta de evangelizar com a fita, meu irmão, não pode ficar escandalizado, porque não é invenção nossa. São recomendações do irmão Branham.
E ele recomendou que todos os crentes dessa mensagem ficassem com esse ensino das fitas. Quer dizer que tudo que está na fita é dessa maneira que nós devemos trazer isso. E a melhor forma, a forma mais fiel de dizer apenas o que a fita diz é apertar o play. Não tem outra forma. Qual é o ministro sincero que vai nos dizer que ele repete exatamente o que Branham me disse, sem errar? Da nossa forma de pensar, de qualquer forma, quando nós não tocamos fita, sempre introduzimos algo. E isso é misturar ou hibridar a semente. Por isso que nós vamos no campo evangelizar com fita. Que Deus abençoe.